Gente querida do Terror Nádia, meu nome é Romário Filho, acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Problemas? Todos têm. Não existe aquele capaz de dizer que passou ileso das voltas que a vida dá, dos altos e baixos. A vida pronta é fato. Estamos aqui não para nos queixarmos, não para vitimismo, não para nos sentirmos fracos, injustiçados, não. E sim para encarar de frente os problemas e, se não conseguir evitá-los, se não tiver condições de se livrar de efeitos colaterais, sequelas ou o que seja, que tenhamos a dignidade de sabermos que tudo faz parte de um aprendizado, que temos que seguir em frente e que a solução desses problemas não passa pela regra do vale tudo. Não podemos desafiar forças desconhecidas. Não podemos ir além da nossa capacidade de gerir nossas vidas. E também, ninguém vence sozinho. Ninguém caminha de forma solitária. Somos seres sociáveis. Buscar ajuda em determinados momentos faz parte. Mas não no desespero, não de uma forma cega. Saber a quem procurar que venha para ajudar sem cobrar nada em troca. Senhor Romário, eu sou o Arthur. O Arthur, que nunca se considerou assim up, mas muito menos down. O Arthur, longe da bipolaridade. O Arthur que sempre procurou ser uma pessoa sensata, centrada. Não acreditando em tudo, mas também não duvidando de nada. Aceitando o que chegava para ele, tentando absorver ao máximo, usufruir ao máximo daquilo que considerava bom, e de uma forma ou de outra lutando para descartar o que não deveria ter entrado na sua caminhada. Esse é o Arthur, esse sou eu. Eu sempre fui um cara que toquei a vida vivendo hoje. Amanhã a gente resolve. Não que eu não me preocupasse com o amanhã, tipo, vou gastar todo o meu dinheiro hoje que não sei se vou estar vivo amanhã. Não. Mas eu planejava o meu futuro trabalhando no presente. Poxa, na teoria tudo bem. E numa prática relativa, eu também ia levando. Infância tranquila, juventude com os atropelos inerentes à idade, chegada na fase adulta, as dúvidas do que fazer, do que não fazer. Aí montei o meu negócio, dentro daquilo que sempre fui apaixonado, motos. Era uma oficina, era uma loja de peças. Depois eu passei até a negociar com motos, a princípio usadas, na sequência zero. Cheguei a pegar a representação de uma marca conhecida. Ia tudo muito bem, até os 34 anos. Estava casado com Sônia, vivíamos bem, 2 filhos, vida equilibrada. Só que o equilíbrio da vida, estou falando vida financeira, de repente começou a escoar entre os dedos. Construí minha casa. Foi uma bobagem minha. Fiz uma casa acima do que podia bancar. Assumi dívidas. Não tive sorte com planos econômicos que na época, de tempos em tempos, eram novo. Do nada, a minha dívida, o meu financiamento se tornou uma loucura, era juro em cima de juro. Devido às crises, devido à inflação, quem viveu a época sabe, as vendas caíam. A minha concessionária tinha um contrato com a fábrica. Não é assim, me manda 3 unidades que o movimento está ruim. Não. Você é um representante nosso, representante
Categoria B. Bom, isso significa que você vai receber 20 unidades por mês. Se vai conseguir negociar ou não, o problema é seu. Você tem 30 dias para trabalhar nas vendas. Se não vender, a fatura será cobrada e outro lote de 20 chega. Imagina o sufoco. As dívidas crescendo. Eu não sabia mais o que fazer. Pior, atraso nas parcelas da minha casa. O bendito financiamento que eu fiz na hora errada. O dinheiro curto. Ter que tirar as crianças da escola que estudavam desde os primeiros passos. Colocar numa escola inferior. Não digo não inferior em classe social, mas inferior em nível de estudo, de ensino. A minha esposa sempre parceira, me dando força, mas eu via no rosto dela a preocupação. E, poxa, eu não a pedi em casamento para trazer problemas na sua vida. Porque ela fazia parte dela, ela cuidava das crianças, ela cuidava da casa, ela tinha o trabalho dela, ela tinha um bom emprego, que ganhava um salário que, comparado ao que eu faturava até então, era nada. Eu dizia, isso aí é para as despesas dela. Mas aquele salário fixo, aquele salário certo, e que do nada começou a ser o dinheiro que bancava boa parte das despesas de casa. Eu me sentia o zero à esquerda. Eu iria falir. E se bobeasse, eu levaria a minha família para o fundo do poço. Eu estava no desespero. Bancos já não me davam o crédito como antigamente, eu já não tomava cafezinho com o gerente, não tinha mais sorrisinhos, tapinhas nas costas, os amigos iam desaparecendo, porque toda vez que eu me aproximava, eles saíam com medo que eu fosse pedir algum dinheiro emprestado, porque a minha situação financeira estava escancarada, eu já tinha demitido metade do meu pessoal, devia o salário para outra metade. Virei figura carimbada em cartórios. E claro, a notícia se espalha. E incrível, quanto mais fundo você começa a descer, parece que surgem mais pessoas querendo te empurrar para baixo. Ao invés de construir a minha casa, que naquele padrão que não era o meu, se eu tivesse tido cabeça, a minha empresa era num galpão, um galpão central, uma estrutura muito boa. Eu tive a oportunidade de comprar aquele galpão comercial por um preço bem aquém do que eu gastei na minha casa. Poxa, por que eu não comprei uma casa menor, uma casa mais modesta, mais dentro de tudo aquilo que nós precisávamos? Por que aqueles exageros? Por que eu achei que a boa fase não ia passar nunca? Por quê? Por que aos 32 anos de idade, que a gente já tem que ter uma certa maturidade, eu errei tanto? Ah, mas deu azar por causa dos planos. Sim, eu dei azar, eu vivi numa época difícil, complicada, uma situação econômica terrível do país, sim. Mas eu vivi como todos os outros empresários, chefes de família da minha época viveram. E poucos foram pegos de calças curtas, como eu me deixei pegar. Poxa, eu sabia que a situação do país estava instável. Como eu fui me enterrar em dívidas. Como eu consegui destruir, em 2 anos, o que eu levei mais de uma década para construir. Eu estava mal. Eu estava mal e sabe aquele dia que você está na empresa e não vê cliente entrar, só vê cobrador, só vê advogado de funcionário, só vê, nossa, oficial de justiça. Aí eu virei para minha secretária e disse, Simone, cancela tudo, eu tenho compromissos hoje. Aí ela perguntou, se a sua esposa ligar, o que eu digo? Eu falei, peça para ela rezar por mim. A Simone, uma secretária que estava comigo há muitos anos, funcionária leal, já estava com o salário atrasado 2 meses, mas continuava ali. Eu tinha na minha equipe gente que realmente abraçou a causa, e essas pessoas
Eu só tinha a agradecer e se tornava uma responsabilidade ainda maior, eu não podia decepcioná-las. Mas eu precisava sair. Bom, saí, peguei o carro, saí andando pela cidade. Fui num shopping. Shopping. Há quanto tempo eu não ia num shopping, mas para ir no shopping, para passear, para ver detalhes. Sabe, carro no estacionamento, saí caminhando, olhava loja por loja, conversava comigo mesmo, via uma roupa, dizia, nossa, como tem gente que pode usar uma coisa dessa, aí já olhava, opa, essa aqui eu gostei. Sabe aquela coisa assim de ver as atrações? Nossa, tinha um sujeito que tocava piano ali, numa área do shopping, ele estava ali tocando. Várias vezes eu tinha ido naquele shopping, eu tinha ido, eu não tinha entrado no espírito. Aí eu parei para ouvir o cara, meu Deus, ele tinha talento mesmo. Sentei, fiquei escutando aquela música. Pedi um sorvete, sabe aquele sorvete de maquininha? Tipo McDonald's. Mas quando eu provei aquilo, eu digo, nossa, mas é bom, não é que é bom? Aí já me animei, ri de mim mesmo, disse, que cara, tu tá voltando para a quinta série. Eu resolvi fazer um lanche, aí eu pedi um Big Mac. Nossa Senhora, que porcaria tão gostosa. A minha tarde estava relaxada, estava descontraída. Aí eu digo, eu vou no cinema. Aí fui no cinema. A gente entra de uma forma aleatória, sabe? Eu acho que a melhor forma de ir no cinema é quando você não sabe o que vai encontrar. O elemento surpresa faz um filme que talvez não seja tão bom virar inesquecível. E eu lembro como se fosse agora. Estava em cartaz De Volta para o Futuro. Cara, falando desse filme hoje, é um clássico, né? Mas na época, foi tão bom assistir aquele filme. Por alguns minutos eu esqueci da merda que estava a minha vida. Sabe, eu me despi da responsabilidade, principalmente sobre meus funcionários, meus filhos e a minha esposa, meu Deus do céu, minha esposa. Como eu queria, de uma forma ou de outra, não decepcioná-la. Aí saí do cinema, já estava noite. Sentei para tomar um café. Agora eu vou encerrar com chave de ouro, um cappuccino. Oh, coisa boa, meu Deus do céu, como é bom vadiar, né? Como eu estava leve, não é que eu estava feliz, mas eu estava desestressando, tirando aquelas toxinas do meu corpo. Só que quando eu estou tomando café, na minha frente, mas me encarando, tinha uma senhora. Mais uma senhora, assim, dos seus 70 anos, vestida de uma forma diferente que mais lembrava uma fantasia. Eu tentava, sabe, olhar para aquelas roupas e conseguir decifrar, mas que roupa é essa? Onde é que eu já vi isso? De repente, puxa, é parecida com uma roupa de cigana, mas com algumas diferenças. Mas aquela mulher me olhava, eu olhava. Mas ela não olhava para mim, ela olhava para minha alma. Eu digo, credo. Aí eu pensei, claro, estava bom demais para ser verdade. Na minha vida sempre tem uma bruxa me encarando, ou se apresentando como oficial de justiça, me entregando uma intimação ou uma cobrança de cartório. Aí eu levantei, tentei sorrir para ela, ela só me encarou. Aí fui, dei a volta, pensando, tá na hora de ir embora, mas que pena, tá tão bom. Fui olhando umas lojas, quando eu entro à esquerda, olho, ali estava aquela senhora, me encarando. Eu digo, não, isso não tá certo. Aí eu fui para falar com ela, quando eu fui para falar com ela, ela saiu caminhando. Sabe aquelas partes laterais
da periferia das lojas, onde tem umas lojinhas que devido ao corredor não tem muito movimento. Eu fui entrando ali, a impressão que eu tinha é que as luzes até eram mais fracas. Eu disse, nossa, essa loja aqui, quanto será que o shopping paga para esse povo montar loja aqui? Os pensamentos voavam. Mas eu digo, eu vou conversar com essa mulher. Ela entrou numa daquelas lojas, bem no canto, bem retirada. Eu fui atrás. Quando eu entrei, eu me assustei. Era algo, uma decoração, sabe, tipo aqueles armazéns da década de 20, aqueles de balcão, que vendia linguiça, sabe, tudo a granel, que tinha aquele baleiro, aquela coisa bem antiga, tipo venda, aquela balança. A decoração era aquela, era uma venda. E ela estava atrás do balcão. Aí eu entrei, com licença, ela, fique à vontade. O senhor vai querer o quê? Eu disse, o que a senhora teria para me oferecer? Ela não se fez de rogada, é o que o senhor está procurando. Aquela resposta, aquela forma que ela me olhava, já começou a me deixar meio assim, não digo preocupado, mas que história é essa? Que eu estou procurando? De onde essa mulher me conhece ou sabe do que eu estou procurando? Mas eu resolvi dar corda, porque estava tudo muito estranho. Imagina uma venda em pleno shopping. Só faltava ter aquelas estruturas para amarrar o cavalo quando a pessoa chegava e o coxo para o cavalo ficar tomando água do lado de fora. Quem viveu no interior sabe do que eu estou falando. E quem não viveu, quem não foi daquela época, já viu alguma imagem. Eu ainda digo, mas como a senhora sabe, ou pode saber, o que eu estou procurando? A senhora me conhece de onde? Ela me olhou. Eu lhe conheço do universo. Eu lhe conheço das suas súplicas, das suas preocupações, dos seus erros, dos seus acertos, do seu egoísmo em alguns momentos, da sua arrogância em outros, da sua mania de para os amigos tudo. Os outros estão aí para servi-lo. Eu o conheço e sei o que o senhor procura, mas posso lhe dizer uma coisa. O senhor veio procurar no lugar errado, embora eu possa solucionar o problema. Uma coisa não funcionava muito, pelo menos na minha cabeça. Como se eu estou no lugar errado, mas ela pode solucionar o problema, mesmo sem saber qual é o problema, ou ela sabia. Era tudo muito estranho, era tudo muito confuso. Sem brincadeira, eu sentia cheiros. Cheiro de ervas que ela vendia ali. Cheiro de terra. É como se eu tivesse numa cidade pequena do início do século XX, aquelas cidadezinhas tipo faroeste, estava na venda da bruxa, credo. Eu perdido nos meus pensamentos, ela me disse, o senhor tem a opção de se retirar da minha loja, tocar a sua vida como se nunca tivesse entrado aqui, ou então de me perguntar o que eu tenho que possa solucionar o seu problema. Mas digo ao senhor que nem sempre solucionar um problema é o mesmo que encontrar a felicidade tão procurada. Aí eu perguntei, tá bom, mas se é assim, se a senhora não é a quem eu deveria procurar, porque até então eu não estava procurando ninguém, por que a senhora ficou me encarando? Por que a senhora me provocou? Por que a senhora me trouxe até aqui? Ela simplesmente disse que para lhe dar a opção, livre-arbítrio.
o senhor deve saber o que quer para a sua vida. E deve procurar os meios de alcançar seus objetivos, mas estando preparado para decisões equivocadas. Aquilo ali me parecia piada, me parecia um circo. Olha, honestamente eu olhava assim para ver se não tinha alguma câmera com pegadinha, alguma coisa assim, que na época estava começando a surgir aquelas pegadinhas na TV aberta. Bom, só tinha TV aberta praticamente. As TV por assinatura, como se falava, os poucos que tinham, era um absurdo. Quem queria pegar mais canais tinha que pegar aquelas parabólicas, aquelas antenas gigantescas. Eu estou falando mais ou menos ali 1985, 1986. Eu com 32 anos, eu vendo a minha vida desmoronar e alguém falando que teria solução para os meus problemas, mas que não era a solução ideal. Poxa, na minha cabeça, não tinha o que pensar, podia não ser ideal, mas era possível. Pelo menos era uma chance de solução. Aí eu olhei para ela e disse, eu quero ficar. Eu quero saber o que a senhora tem para mim. Ela simplesmente disse, primeiro coloque todo o dinheiro que o senhor tem no bolso aqui, no balcão. Aí, embora não entendesse, que ali está me parecendo um golpe, mas eu digo, eu vou pagar para ver. Quem já está ferrado, uma ferrada a mais, uma ferrada a menos, eu peguei meu dinheiro, botei ali, fiquei olhando para ela. Ela me falou, eu disse, todo o dinheiro. Eu olhei, não, mas esse é o todo. Não. Tem o troco que o senhor recebeu ao pagar o cinema. Está no bolso do seu casaco. Olha, honestamente, aí eu já comecei a ficar meio preocupado. Tem coisa como que tinha coisa acontecendo, cara, que tinha. Primeiro o ambiente ali. E para complicar mais, a porta da venda estava fechada. Mas tinha 2 janelas que davam para a rua, que teoricamente não seria a rua, seria o corredor do shopping. E eu vi chover lá fora. Eu falei, pô, que loucura é essa, meu Deus? Aí ela pegou todo o dinheiro, botou dentro de uma gaveta. Aí foi, tinha umas portinhas de vidro, sabe, pequenas caixinhas, assim na parede. Ela foi, abriu uma, pegou e me mostrou, botou em cima do balcão. Eu disse para ela, o que é isso? Ela é um escorpião. Escorpião de plástico. O senhor pode pegar. Aí eu fui, dei uma tateada, peguei e disse, poxa, mas isso aqui não é plástico. Ela riu. Engraçado, né? O senhor percebeu que não é o material que eu lhe falei. Mas em nenhum momento colocou em dúvida se era um escorpião. O senhor conhece escorpião? Já viu algum desse tamanho? Aí eu pensei, essa mulher tá zombando de mim. Aí eu botei em cima do balcão. Aí eu olhei para ela. Minha senhora, hoje eu estou no meu dia de paz. Hoje eu abri minha alma, hoje eu estou feliz. Amanhã eu não sei o que vai ser, mas eu tive um dia assim maravilhoso que me livrou de um infarto. Sabe, tudo bem, eu adorei a sua brincadeira. Vamos fazer o seguinte. Esse dinheiro que eu lhe dei, eu não quero de volta, é seu, a senhora fez por merecer. Mas que brincadeira é essa? O que está acontecendo aqui? Ela falou, não é brincadeira. Foi, pegou uma caixinha, sabe aquelas caixinhas de charuto, tipo charuto cubano? Botou aquele bicho na caixinha. E falou,
Esse escorpião, que talvez não seja um escorpião, uma figura de plástico, que com certeza não é de plástico, é um objeto, mas é um amuleto. Leve-o para casa. Todos os problemas que o senhor quer resolver, ele ajudará a fazê-lo alcançar o seu objetivo. Mas se surgirem outros problemas, talvez até como consequência dos que hoje o senhor quer se livrar, ele não poderá fazer nada, não o responsabilize. Eu já tinha pago. E aquela peça era bonita, era tipo um artesanato indígena, não sei se era de uma tribo. Mas era bonito, era uma madeira diferente, era uma coisa... E tinha um cheirinho agradável, sabe aquele cheiro assim de incenso? A loja toda tinha um cheiro meio enigmático, sabe? Aí eu peguei e disse, eu vou levar. Ela, ótimo, é seu. Não esqueça de fechar a porta quando sair. Virou as costas, seguiu, entrou por uma porta. A gaveta estava aberta, o dinheiro que eu dei estava ali. Se eu quisesse pegar e ir embora, eu pegaria. Mas eu achei muito estranho. Achei muito estranho, mas fui abrir a porta, fechei, saí, olhando o escorpião, aquela coisa. Bom, não tinha mais nada que fazer ali. O shopping mais uma hora e pouco ia fechar. Peguei a tal da caixinha, fui pra casa. Cheguei, minha esposa estava preocupada. Onde você foi? Eu digo, desculpa, amor. Aí já começa a falar, oi pai, tudo bom? Ô pai, tu tá bem? A mãe estava preocupada. Eu digo, não, gente, eu tô bem. Eu fui dar uma desanuviada, eu falei. Ela tá com fome? Eu digo, não, comi um Big Mac. Como é que é? A minha filha, Big Mac, pai, e não me levou junto? Eu te levo outro dia. Olha, eu nunca gostei de saber que tu tá comendo essas coisas, mas é gostoso, hein? Eu não te falei, sabe? Minha esposa me olhava. Tá. Aí fui, tomei um banho. Botei a tal da caixinha em cima, assim, da cômoda, no quarto. Ela perguntou, vai me dizer que tá fumando charuto agora? Eu digo, não. Aí eu abri, peguei assim. Ela, o que é isso? Eu disse, é o meu escorpião da sorte. Que escorpião da sorte é esse? Ih, é uma longa história, outra hora eu te conto. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar. Se a minha sorte mudar, eu te falo. Se não, eu não vou falar, porque daí tu vai me chamar de otário que eu caí num golpe de uma velhinha de seus 70 anos. Ela deu risada, como é que é? Eu digo, é. Aí eu falei que eu fui num shopping para desanuviar um pouco, que realmente fui no McDonald's, fui fazer coisas, bobagens que eu sempre achei besteira, mas que me ajudaram. Eu fui no cinema, assisti o De Volta para o Futuro. Eu estava pensando em levar as crianças, é bom? Muito bom, pode ir, maravilha. Enfim. E aí eu estava tão relaxado, tão de bem com a vida, que eu tive uma das noites mais incríveis com a minha mulher. Eu nunca vou esquecer. Depois de tudo terminado, eu levantei, fui no banheiro, depois ela levantou, foi no banheiro também, voltou só de toalha, deitou do meu lado, se aconchegou, olhou para mim e disse, eu posso te fazer um pedido? Eu disse, pode. Vá todos os dias no shopping. Nós adormecemos como dois namorados, como há muito tempo não acontecia. No dia seguinte, eu vou para o trabalho. Bom dia para todo mundo, não cheguei na parte da manutenção, só fui na parte do escritório, não fui nem na loja. Aí, me aguardando na minha sala, estavam dois camaradas, bem vestidos e coisa. Se foi minhas horinhas de vacas gordas. Aí perguntei quem são. Aí eles me deram o cartão.
Me deram o cartão. Eu não entendi muito. Era um cartão de uma rede de restaurantes que eu conhecia bem. Era famosa. Restaurantes populares, restaurantes. Aí pedi para eles entrarem. Pedi desculpas pelo atraso. Ele disse, não tem que desculpar porque não tem atraso, porque nós não agendamos, foi um erro terrível, eu sei que é uma indelicadeza. O senhor começou a me pedir desculpas e coisas. Eu digo, não, tudo bem, mas o que traz os senhores até aqui? Aí ele explicou que não agendou devido ao inesperado. E também que ele tinha ligado no dia anterior e eu não estava na empresa, mas mesmo assim ele resolveu vir. Eu estou vindo. Porque a sua empresa fez um estudo, fez um levantamento e acabou concluindo que eu seria um nome ideal para a parceria que eles estavam procurando. Aí eu perguntei, tá, ótimo, agradeço, mas do que o senhor está falando? Bom, eles falaram para mim que a sua cadeia de restaurantes estava abrindo as portas para o delivery. Eles fizeram uma pesquisa de mercado e viram que seria um futuro, que de repente o entregar refeições seria um nicho talvez tão ou mais lucrativo do que servir o cliente. Porque até a despesa, o custo operacional de garçons, mesas, enfim, tudo que gira é algo muito maior do que uma entrega. Mas eles iam precisar de entregadores. Leia-se, motos. Eu escutei. Só que o ramo deles era restaurante. E eles sabiam de todo o atropelo que viria junto com motociclistas fazendo entregas. Aí colocaram, sabe, uma série de fatores. Vai que a gente contrata, terceiriza esse serviço, pega autônomos, e numa dessas um autônomo trabalhando direto com a empresa 4, 5 meses, aí se arrebenta no asfalto. Claro que o vínculo seria provado na justiça e eles teriam um filho para sustentar o resto da vida, principalmente se o motoqueiro, a pessoa em si, ficasse com sequelas. O motor tem série de problemas e pior, tem a manutenção. Aí nós pensamos, bom, então vamos contratar esses motoqueiros, aí seria pior ainda. Eles teriam que bancar toda a estrutura das motos e não poderiam contratar se o que adiantava o funcionário ser contratado, mas ser o proprietário da moto. Foi quando eles chegaram numa conclusão. Ou desistiriam do projeto, ou buscariam um parceiro. E esse parceiro seria a minha empresa. Como funcionaria? Eu seria um terceirizado, os motoqueiros seriam meus funcionários, as motos seriam minhas, e eu ganharia um bom dinheiro na distribuição. Mas é claro, que arcaria com o ônus e o bônus. Manutenção de equipamento, problemas trabalhistas, seriam meus. O primeiro contato foi esse. Eu fiquei com o pé atrás. Lógico que um negócio desses não se resolve tomando um cafezinho numa visita não marcada. Tivemos outras reuniões. Consultei meus advogados, fiz uma pesquisa de mercado. Aí simplesmente vi ali a minha solução. Bom, primeiro,
Aquelas motos no pátio, elas seriam desovadas nesse serviço. Elas já eram minhas, eu tinha comprado um custo menor, mas eram minhas. Ninguém me obrigava a vendê-las. Então as motos de menor porte, estava tranquilo. As motos maiores ficariam na minha empresa para serem comercializadas. E o número de pessoas que eu tinha que contratar não era pequeno. Na parte burocrática, administrativa, de manutenção, operacional, tudo ali o meu galpão já comportava. Poxa, contratei um bom gerente, um profissional que eu conhecia, ele organizou tudo para mim. E olha, realmente os meus sócios, meus parceiros estavam certos. Os restaurantes dele, que serviam, digamos assim, era um bom movimento, 600 refeições dia, passaram a servir 2.000. A diferença era de entrega. Agora imagine o quanto as minhas motos giravam. E eu tinha um bom seguro, eu tinha, sabe, alguns cuidados que tomei, lógico. Se acontecesse um acidente, seria um problema a resolver. Mas dentro daquilo que eu estava ganhando, esse impasse, esse prejuízo, seria absorvido. Diante da nova estrutura, procurei meus queridos gerentes de banco, que voltaram a sorrir para mim. Mostrei a revolução que estava acontecendo, que além da concessionária, além da manutenção, além da representação, da venda de motos e todo equipamento paralelo, eu tinha também agora esse serviço de delivery. Mostrei números, eles ficaram impressionados, principalmente quando souberam quem era o meu parceiro. Aqueles empréstimos que corriam a juros astronômicos, que eu não pagaria nunca mais, é cobrança para ontem. Nós renegociamos dívidas, jogamos tudo a tempo futuro, uma espécie de rolagem. As minhas pendências saíram de cartórios. Eu voltei a quitar meus compromissos. Coloquei a folha de pagamento em dia. Eu estava de volta ao mercado. Aí conversei com a minha esposa. Disse que aproveitaria a boa fase para investir no ramo imobiliário. Ela não entendeu, eu expliquei. Essa casa aqui é maravilhosa, mas está acima da nossa realidade. Não só ela, também o custo para manter e o valor da dívida. Se ela tivesse me dito que era a casa dela, não abria a mão, perfeito. Mas de cara ela disse, não amor, eu concordo, nós somos só 4. Não precisa dessa casa. Bom, fui numa imobiliária, a proposta era uma permuta. Dar a mansão por uma casa de menor valor, mas igualmente boa, e a diferença em dinheiro. Quando é para dar certo, é dar certo. 3 dias depois me apareceu um interessado que já dizia que há muito tempo namorava minha casa, que ele tinha vários imóveis na cidade. Me levou em 3, 4 opções. Uma delas minha família adorou. Fizemos um negócio. A diferença em dinheiro foi paga e eu consegui quitar
boa parte das minhas dívidas, me livrei de um financiamento. Realmente, a minha vida voltou para os trilhos. Até o dia que eu estava na empresa, aí entra minha secretária correndo na minha sala, toda desesperada, ela não era de fazer isso. Ela estava pálida. Falei, o que houve, mulher? Seu filho ligou chorando. Sua esposa está no hospital. Nossa, eu fui igual alucinado. Aí quando eu cheguei lá, eu vi meus filhos chorando, minha sogra desesperada, meus pais inconsoláveis, a minha parceirinha tinha partido. Além da dor, além do sofrimento, do trauma que foi aquilo, de repente, uma mulher jovem, uma mulher de bem com a vida, uma mulher feliz, uma mulher que trabalhava, uma mulher que, sabe, vivia para a família, vivia para nós, assim do nada. Não, do nada não. Quando eu soube, eu simplesmente devo ter ficado com a cor assim de um fantasma. Eu gelei e sentei. Eu não acreditei. Minha esposa havia perdido a vida devido a um ataque de um escorpião. E o mais impressionante, na cidade não havia notícia de escorpião, tanto que eu não conhecia pessoalmente, nunca tinha sido apresentado, a não ser para... Não é possível. E também as explicações médicas me deixaram mais atônico. Eles disseram que, poxa, além da forma inexplicável de aparecer um escorpião na minha casa, normalmente um adulto, quando socorrido de imediato, aí sofre com veneno, mas não é letal. Principalmente uma mulher forte como a minha esposa. E o mais impressionante, que segundo eu soube, meus pais estavam lá em casa. Eu havia convidado os dois, era uma sexta-feira, para irem lá para casa para a gente fazer um churrasquinho. E disse que ela estava assim, conversando e coisa, e de repente ela deu um grito. Ah! Aí quando chegaram, ela já estava meio que tendo uma convulsão. Meu pai de imediato chamou o socorro, que veio rapidinho. Ela teve atendimento a tempo e a hora. E mesmo assim não resistiu. Bom, os dias que se seguiram foram trágicos. E quem já passou por isso vai entender, eu não tinha cabeça para mais nada. Mas depois, baixada a poeira, eu fui procurar a caixa de charuto em cima da minha cômoda. E ela estava ali. Só que aberta e vazia. Aquele escorpião de plástico que não era plástico não estava mais no seu ninho. Eu não pensei duas vezes. Fui direto ao shopping. Eu tinha que falar com aquela cigana, a bruxa, o raio que os parta. Agora, para minha surpresa, foi quando eu cheguei naquele corredor onde estava a venda, o armazém. Tinha uma lojinha de lingerie. Eu saí sem saber o que pensar. Aí eu fui caminhando. Fui direto ao estacionamento. Quando vou entrar no carro,
daquela mulher me olhando. Eu olhei para ela, fui caminhando, cheguei perto. Perguntei: o que a senhora fez? Ela disse: eu nada. Foi você que fez. Eu falei que eu tinha solução que você procurava ao entrar na minha loja. Mas também lhe avisei que haveria um preço a pagar, que eu nada poderia fazer com outros problemas que surgissem, e que o senhor estava procurando a solução para a sua vida no lugar errado. Aí ela completou: a gente jamais pode pedir ajuda ao desconhecido sem saber aonde está pisando. Eu perguntei: mas afinal, quem é a senhora? Ela simplesmente disse: a pessoa que você estava procurando. De uma forma errada, de uma forma que não deveria nunca procurar, mas acabou encontrando. Você buscava um veneno milagroso que matasse sobre todos os seus problemas. Encontrou e acabou sendo vítima dele. Aí eu disse: e a sua loja? Ela não está mais lá? Ela respondeu: está sim. Ela sempre estará lá para aqueles que a procuram. Aí virou as costas, saiu caminhando. Eu encostei no carro e chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Foi daí que eu percebi que, por maior que seja um problema, existem soluções que o preço a ser pago, sinceramente, não vale a pena. O baque foi gigantesco. Segui minha vida. Continuei tocando a empresa. Assumi a sequência da educação e da formação dos meus filhos. Aos 60 anos, já estava cansado. Meu filho, ele escolheu o seu caminho. Preferiu medicina a lidar com administração e motores. Já a minha menina é o retrato falado da mãe. Esteve sempre comigo, assumiu o comando de tudo aquilo que eu criei, fez modificações e tornou o que herdou em algo muito melhor e lucrativo. Eu a assessoro quando ela precisa de ajuda. Se bem que, na verdade, quando eu vou, é para que ela me ensine a trabalhar. Então eu só tenho a agradecer os filhos que a vida me deu e os netos que deles vieram. Nunca mais me casei. Tive alguns relacionamentos, mas nada que fosse importante o suficiente para chamar de parceira e colocar dentro da minha casa. Eu vivo, sim, com saudade da minha esposa, uma perda irreparável, e além do vazio que a sua ausência trouxe, carrego a culpa de ter sido, de alguma forma, responsável pelo que lhe aconteceu.